Muito boa tarde, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez com a doutora Adriana Irikawa, essa pessoa maravilhosa, geriatra pela Escola Paulista de Medicina. E hoje nós vamos falar sobre realmente o assunto do mês do Setembro Amarelo, que é a depressão na terceira idade e levando alguns casos até o suicídio. E é justamente sobre essa prevenção dessa doença e sobre a promoção da sua saúde que nós queremos falar a vocês. Vamos lá, doutora, com a palavra. Agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você, muito agradável esse programa maravilhoso que fala sobre temas tão importantes aí na nossa medicina. E agradeço o espaço também de estarmos conversando sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção do suicídio. E por que isso é tão importante, né, a gente conversar? Nós sabemos aí que o índice de suicídio ele vem aumentando na população em geral, né? Temos aí 5,5 casos por 100 mil habitantes. E existem algumas populações que peculiarmente são mais importantes. Então, nós temos os idosos e temos os jovens, né? Então, os idosos... Temos cerca de 8,9 casos por 100 mil habitantes e os jovens que chegam a 9, quase igual dos idosos, 9 casos por 100 mil habitantes, né? De 15 a 29 anos. Então, é extremamente importante a gente estar conversando sobre isso, porque sabemos que cerca de 90% dos casos seriam preveníveis, né? Poderíamos tentar evitar, né? Se conversarmos sobre isso, se tivermos mais recursos da saúde, mais assistência das equipes de saúde com relação aos distúrbios emocionais, né? Aos distúrbios de humor, e ao suicídio. Enquanto os jovens, eles são aqueles que mais tentam realizar o suicídio, os idosos são aqueles que mais conseguem, né? Porque o jovem, ele vai muito no seu ímpeto, né? Na sua volúpia de emoções e às vezes quer se matar por conta, por exemplo, de um caso de amor, de algo que foi muito drástico, aquela perda, uma perda que ele acha que não irá conseguir superar. Quando nós sabemos que, por exemplo, no amor, nós podemos amar, eu sempre falo isso para os pacientes, nós podemos amar milhares de vezes consecutivamente. Talvez não simultaneamente, mas consecutivamente nós podemos. E esse ímpeto leva o jovem à tentativa de suicídio, né? E, em geral, como ele na realidade ele não quer morrer, ele tenta com algo que ele acha que seja mais leve. Por exemplo, ingestão de medicamentos, né? Coisas que ele acha que dê para ser salvo. O subconsciente dele, na realidade, né? O superego, sei lá o que é, lá que segura ele, né? Exato. As maiores tentativas de suicídio são exatamente com a ingestão de medicamentos. Agora, aqueles que mais conseguem realizar o suicídio é através do enforcamento. Enforcamento e também de pular de lugares altos, né? Também. E temos alguns fatores que predispõem a pessoa a ter um maior risco de suicídio, né? Então, geralmente são homens que são solteiros, viúvos ou separados, né? Os índios, especificamente, é uma população que a gente precisa ter muita atenção. Aliás, desde 2011, é uma notificação compulsória a tentativa de suicídio. Eu não sabia. Para que a gente consiga mapear isso aqui dentro do nosso país, em que locais que a gente está tendo essa tentativa e até cometendo, né? E dentro, né, desses
desses pacientes que têm um maior risco, além do que a gente comentou, pacientes com doenças crônicas, né, com incapacidades, né, com doenças mais limitantes, pacientes com câncer, pacientes quando a dor é extremamente insuportável, né, eles acabam levando a ter um comportamento de risco maior. Então, é importante que a gente tenha atenção com relação a esses pacientes. E especificamente, os distúrbios de humor são distúrbios que acabam levando o paciente muitas vezes a cometer o suicídio, especificamente o quadro de depressão. Nos idosos, cerca de 10% da população idosa aqui, né, do Brasil tem o quadro da depressão maior, né, sendo que dentre os idosos institucionalizados, ou seja, aqueles que estão dentro das casas de repouso, cerca de 20%, esse número dobra. Então existe uma coisa muito interessante nisso, doutora, que eu gostaria de pôr um adendo. O paciente mais perigoso de cometer o suicídio não é o que fala que vai se matar, que vai fazer, é o que é silencioso, é o que não fala absolutamente um A sobre o tema. E eu tenho essa vivência, eu já tive com muitos pacientes que a gente vê acontecer, conhecer, porque afinal de contas eu tenho já cadastrado 50 mil pacientes, então eu vi muita gente, é muita gente. Então, eu já, dentro das famílias, etc. e tal, eu não tive nenhum que tenha atentado contra a própria vida, assim, particularmente falando, assim, próximo, mas os casos que eu conheci eram pessoas que não falavam sobre o assunto. Não falavam, eles não mencionavam. E isso é um fato que realmente existe, porque aquele que não comenta é aquele que realmente tem o maior risco, porque aquele que comenta, ele dá uma abertura para que o profissional da área da saúde ou para aqueles que estão à sua volta... Para que alguém ajude ele, é o grito de socorro. Exatamente. É o grito de socorro. E que todos aqueles que sofrem, que têm essa dor na alma, possam fazer esse grito de socorro, para que não venham a cometer esse tipo de suicídio, né? E quando nós falamos em quadros de depressão, especificamente depressão maior, existem alguns sintomas, alguns sinais e sintomas que são específicos de um quadro de depressão. E quais são eles? O que a gente deve ficar atento com relação àquele que está à nossa volta para saber, será que ele está entrando num quadro de depressão? Será que ele está entrando num quadro de distúrbio de humor? Primeira coisa é tristeza, né? Então, se nós temos, né, uma grande tristeza, né, e isso deve perdurar por maior ou igual a 2 semanas, né? E essa tristeza, então, abrindo parênteses já também, vou pôr azeitona na empada, a tristeza, gente, é a energia do pulmão. Então ele pode muitas vezes não manifestar com uma tristeza, mas ele se manifesta com uma pneumonia. Fiquem atentos com os idosos quando eles têm uma pneumonia, porque é um sinal de tristeza interna. Muitas vezes falece, ele perde o cônjuge ou a cônjuge e realmente fica numa situação de solidão intensa e fica andando pela casa procurando. Os filhos vão lá, sim, vão lá no sábado, almoçam lá no domingo, tal, mas acabou o domingo, acabou aquilo lá tudo, e ele vai viver a sua vidinha sozinho, domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até vir o próximo final de semana, quando ele irá ver os filhos. Então, nesse tempo todo, ele poderá pensar inúmeras coisas, passam muitos pensamentos em 120 horas que ele vai passar nessa semana. Então, é muito importante dar-se a devida atenção a esse idoso, né?
Por isso que eu estou falando isso, porque às vezes uma pneumonia já está chamando a atenção e eu costumo alertar os meus pacientes. Presta atenção, pneumonia lá no papai, dá uma olhada, tal, não sei o que, se não está deprimido, tal, né? Isso é extremamente importante e sabemos hoje que grandes fatores de risco para o quadro de depressão são as perdas. Né? Então, chegamos lá na terceira idade, lá com os nossos 90 anos, e nossos pais já faleceram, né? Muitas vezes os nossos irmãos já faleceram, né? Nós somos o irmão mais novo, os nossos amigos com quem nós convivemos, muitas vezes já faleceram. São essas perdas. E uma outra perda muito grave, porque eu sempre falo isso, as pessoas são loucas para pararem de trabalhar e se aposentarem. Gente, é muito importante ter um hobby, é muito importante ter um objetivo. Todos nós temos que ter objetivos na vida. E quando esse objetivo desaparece, isso leva à tristeza, leva à depressão. Nós temos que ter objetivos. Então é importante, o vovô quer levar as crianças para passear, leva para passear, deem atividades, ações que eles possam realizar. Obviamente não vai subir lá no Everest, mas dá para passear, fazer um passeio gostoso, ir no zoológico, ir no museu, ir no aquário, ir não sei aonde, né? Perfeito. O isolamento social também é uma das grandes causas aí de distúrbio de humor. Porque quanto mais isolado nós ficamos, pior o nosso convívio, pior inclusive até a nossa cognição, né? Até o nosso raciocínio ele fica mais lentificado se nós não estamos inseridos na sociedade. Esse convívio, né, com as crianças, com aqueles que estão à nossa volta, é extremamente importante para que nós nos mantenhamos ativos e consigamos evitar, né, que os distúrbios do humor e suas consequências aconteçam. E quais os outros sintomas, além da tristeza, quais os outros que chamam a atenção da gente? Outro fator extremamente importante é a anedonia. O que seria isso? É a falta de interesse. Porque muitas vezes o idoso ele não tem essa tristeza, né, que o jovem tem, estou triste, estou melancólico, mas ele tem a falta de vontade, a falta de interesse de realizar as suas atividades. Então, ela ia fazer a feira, realizava as atividades domésticas, ia na casa da filha, ela acaba não querendo fazer mais, né? O paciente acaba não querendo fazer as suas atividades habituais, ele não tem mais interesse por isso, né? Então, é importante que no diagnóstico a gente tenha pelo menos um desses dois, ou a tristeza ou a anedonia, que é essa falta de vontade, de interesse. É a falta de pique que nós também chamamos, né? Isso, a falta de pique, essa falta de energia, né? Outro fator importante é a alteração de peso, né? Então, quando nós estamos deprimidos, nós podemos engordar ou podemos emagrecer, né? Geralmente, quando somos jovens, começamos a comer, né? Então, começamos a engordar. Mas o idoso começa a emagrecer. Exatamente. É o sintoma oposto. Exatamente. Isso então, é muito importante. Às vezes, a gente acha que ele tem uma doença maligna. Será que ele está tendo um câncer? Ou diabetes. Tem que fazer o diagnóstico diferencial. Diabetes, doença maligna ou depressão. Isso, exatamente. E muitas vezes a gente faz toda a investigação da parte física, orgânica, e não encontramos nada, né? Isso pela própria dificuldade emocional do distúrbio do humor, ele pode ter esse emagrecimento e até um emagrecimento importante, até mais do que 5% do seu peso em um mês. Eu diria o seguinte, doutora, é muito importante se perceber essa anedonia, porque com a acupuntura nós conseguimos reverter esse quadro. E é uma coisa tão fantástica, porque a pessoa começa a ganhar pique. E ele fala assim, doutor, eu vim aqui agora, nossa, estou com pique, estou com gás. Agora, cuidado com o excesso de pique. Porque também o excesso de pique, todo excesso é doença. Energia para mais é doença, energia para menos é doença. Então nós temos que ter um equilíbrio dessa energia.
Nunca se esqueçam disso. Prestem atenção. Se a pessoa também fica desesperada, de repente, com muita vontade, ele passa até a não dormir. Ele passa a ficar acordado, às 4 horas da manhã ele sai para ir na padaria tomar café. Então, prestem atenção, porque esses são sintomas secundários e que já nos dão a pista da depressão do indivíduo. E isso que o senhor comentou sobre a acupuntura, hoje nós sabemos que nós temos uma deficiência no quadro de depressão com relação à serotonina, à dopamina, à noradrenalina, e hoje já é comprovado cientificamente que a acupuntura pode fazer essa liberação. Exatamente, que são os neurotransmissores, né? E importante também falar nesse quadro, né, doutora, fazer um diagnóstico diferencial de uma depressão para um quadro demencial, porque muitas vezes as coisas se confundem. Exatamente, isso é algo muito importante, porque muitas vezes o paciente chega no consultório falando, doutora, eu estou esquecendo tudo, eu acho que eu estou com doença de Alzheimer. Né? É isso que o paciente... Esse não tem Alzheimer. Quando ele fala isso, ele não tem Alzheimer. É verdade, porque o paciente com a doença de Alzheimer, geralmente, ele chega falando o contrário. Doutora, eu não tenho nada, eu não tenho... Ele nega. Ele nega. E o familiar que vem comentando ou fala, doutora, quero conversar com a senhora em particular primeiro, né? Porque o paciente que está em um quadro depressivo, ele mesmo vem se queixando. A minha memória está ruim, eu não consigo guardar aquilo, eu não consigo ler uma revista e guardar aquela informação, né? Mas o paciente que tem depressão, ele costuma conseguir realizar as atividades habituais, ele consegue fazer o banco normalmente, Ele não se perde na rua. Exato, ele não se perde na rua, né? E as respostas dele são respostas, eu não sei, quando que vai? Eu não sei, né? Mas não é que ele realmente não sabe, muitas vezes ele não se interessa. Ele não se interessa, isso, exatamente. Ele não se interessa. Não tem interesse. Isso, ele não consegue se concentrar, esse é outro fator, né? Ele não consegue prestar atenção, né? E às vezes ele não dormiu direito, né? Então, uma das coisas que acontece quando nós temos depressão é a insônia ou hipersonia, né? Então, doutora, eu não durmo há uma semana, né? Ou, doutora, eu só fico dormindo o dia inteiro, né? Isso tem que ficar alerta, porque isso pode ser um sinal de um quadro depressivo. E é importante que a gente procure o médico para realizar esse diagnóstico diferencial, porque a depressão e a demência, né, e o Alzheimer, essas doenças degenerativas, elas acontecem muitas vezes até simultaneamente ou uma antes da outra, né? Então, aquele paciente que sempre teve depressão, então desde a juventude o paciente ele é deprimido, ele tem um humor deprimido, ele já tomou medicações quando era mais jovem, né? Se ele continuar tendo na terceira idade, isso não é um fator de risco. Agora, aquele que nunca se deprimiu e que, de repente, depois dos 60 anos, começa a ter um distúrbio de humor e um distúrbio de humor maior, a gente tem que começar a pensar até se isso pode evoluir mais tarde ou pode, né, acontecer junto um distúrbio cognitivo realmente. E existem doenças também que são ligadas ao quadro de depressão. Então, por exemplo, o paciente com doença de Parkinson, são mais deprimidos, né? Geralmente existe uma relação positiva com relação a essas duas doenças. O paciente que teve um acidente vascular encefálico, né? Porque muitas vezes ele acaba ficando com muitas incapacidades e até perda de autonomia. Então é importante que a gente esteja atento para esse tipo de paciente com doença crônica, uma doença crônica mais severa e que causa uma limitação mais importante. Para que a gente esteja atento com relação ao distúrbio de humor, que isso é muito frequente, né, nessa população. Sabe que a gente vê vários casos
mas inclusive hoje eu tive um caso, um paciente que eu estou vendo com AVC, e as vontades são tão poucas, né? E ele expressou uma coisa muito bonita, porque ele virou e falou assim, eu só queria ir até a padaria sozinho. Né? Sim. Quer dizer, mostrando o quanto é incapacitante o AVC e que ele não consegue ir na padaria sozinho. Então nós precisamos valorizar essas queixas do paciente para melhorar toda a parte psíquica dele, né? Porque é muito importante que ele fique bem psiquicamente para ele conseguir lutar contra aquela patologia. Exato. E isso é algo tão importante, né, que o senhor comentou. Nós tivemos um paciente que, inclusive em comum, né, que teve um quadro de acidente vascular encefálico e que ele tinha síndrome do encarceramento, né? Então ele só piscava, né? Só piscava. Se comunicava através do piscar. Então, existia uma placa, né, com todas as letras, e ali se ele queria água, ele ia no A, piscava no G, no U e no A. Você vê, quer dizer, a cognição dele, tudo, ele estava entendendo tudo, ele conseguia até ler, mas ele não conseguia falar, não conseguia se expressar, não conseguia se movimentar. Foi aquele que teve lá no Chile, né? Foi esse mesmo. E eu encontrei recentemente com ele em uma viagem e achei extremamente interessante, porque apesar das limitações que ainda ficaram, limitações incapacitantes, ele anda numa cadeira de rodas motorizada, né? Mas olha que interessante, ele voltou a dirigir e voltou a trabalhar. Então, todos os dias... Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque apesar de todas as limitações que ele tem, ele conseguiu melhorar essas incapacidades e voltar a ter autonomia, a ter a sua própria decisão, né, sobre aquilo que ele quer realizar ou não. Por isso que medicina, gente, é bonito. E por isso que eu gosto tanto da medicina chinesa, porque nós tentamos fazer logo na parte primária, ou seja, prevenção de doença e promoção da saúde. É muito importante que vocês abram os olhos para isso. É muito importante que vocês procurem alguém antes do aparecimento das patologias. Não adianta nada depois que apareceu querer, porque, gente, um AVC-H é 1 segundo. 1 segundo e você já está com o quadro instalado. E é muito difícil depois recuperar tudo aquilo com físio, fono, agulha e tudo. Então, gente, vamos prestar atenção nessa prevenção de doença e promoção da saúde. Pode fazer o encerramento, doutora, vou te dar a honra. Agradeço imensamente por essa oportunidade e que nós tenhamos essa consciência com relação à prevenção de doenças e promoção da saúde. Porque se nós realizamos a nossa prevenção primária, realizamos a mudança dos nossos hábitos, nós conseguimos melhorar e estender aquela doença que um dia nós viríamos até para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. E isso é maravilhoso, porque nós vamos passar um tempo maior da nossa vida sem dependência, com autonomia. Isso que é o importante, é que a gente consiga preservar isso na nossa terceira idade, independente se nós tomamos do número de medicamentos que nós tomamos, do número de doença que nós temos, porque quanto mais nós desenvolvemos os nossos hábitos, melhoramos os nossos hábitos, melhoramos a nossa atividade mental, melhoramos a nossa atividade social e ambiental, melhor fica a nossa saúde. Tudo isso é um conjunto, é uma somatória para que nós consigamos melhorar a nossa saúde e ter qualidade de vida. E procurem ajuda quando tiverem alguma dificuldade com relação aos distúrbios do humor, a um quadro de depressão, a pensamentos e ideais suicidas, né? Procurem ajuda, porque hoje nós temos tratamento, nós temos condições e equipes capacitadas para fazer esse auxílio. E que nós possamos ter qualidade de vida. Muito obrigado, doutora Adriana Irikawa, pela sua presença maravilhosa em nosso programa. É uma honra ter essa doutora comigo.
Um grande final de domingo para todos vocês e que Deus os abençoe e vamos em frente.